Olá pessoal, meu nome é Mariano, sou técnico da empresa Romatec e hoje nós vamos verificar o funcionamento do inversor CFW300 configurado para a utilização do potenciômetro eletrônico. Nós temos como uma opção a utilização do IHM, né, na função local, e também a utilização da função remota. Okay? Tem uma entrada analógica que é possível fazer o uso de um potenciômetro, né, para fazer o ajuste. No entanto, a gente pode utilizar a função do potenciômetro eletrônico para fazer a configuração através de um CLP, né, uma programação, de modo que a gente consiga controlar, aumentar a velocidade e reduzir através de pulsos ou até mesmo pela retenção de um contato. Para simular isso, eu já tenho montado aqui, né, eu tenho um motor ligado com o inversor, aqui eu coloquei uma chave geral para fazer uma espécie de uma habilitação, né, ou vamos dizer assim, dar o comando para iniciar o movimento do inversor. E tem duas botoeiras aqui, né, que eu vou considerar esta da esquerda para fazer o aumento da frequência, ou seja, aumentar a rotação do motor, e aqui na direita fazer a redução desta rotação, certo? Então aqui nós vamos utilizar as entradas digitais, né, mas vamos ter um efeito como se estivéssemos utilizando o potenciômetro analógico, certo? Porque a ideia é poder utilizar isso aqui através de um CLP ou até mesmo de um outro comando, né, alguma outra interface que possa ser utilizada. Ok? Vamos lá então. Ok, pessoal, então nós vamos fazer agora na prática então a configuração, né? Eu vou inicialmente ligar o inversor, né? Energizei ele. Eu não sei qual é a configuração que está esse equipamento nesse momento, então eu vou fazer um reset de fábrica aqui, né? Venho até no parâmetro 204 e vamos resetar ele. 204, coloca o valor em 5, ele assume, né, as configurações de fábrica, padrão então, e agora a partir daqui a gente vai fazer as configurações para ajustar como potenciômetro eletrônico. Primeira coisa então, nesse caso, ó, como é que ele está operando, né? A configuração básica dele, a operação é pelo IHM, né, e a gente aumenta e diminui a rotação através da IHM. Não é isso que a gente quer, ok? Então, primeira coisa, vir no parâmetro 220. A gente vai acessar aqui o parâmetro 220. Aqui. Ele está com valor 0, né? Isso seria a utilização aqui pelo IHM sempre local, né? Nós vamos colocar em 1. Que a gente quer que a operação seja remota, através dos bornes. Né? Próximo passo, então, vamos conferir aqui o 221, que seria a seleção de referência local. Está no 0, IHM, ok. 222, né? Olha, ele está em 1, que seria a seleção através da entrada analógica 1. Então, é neste ponto, né, que a gente vai alterar. O parâmetro 222, a gente coloca ele no valor aqui 7, que corresponde à função de potenciômetro eletrônico. Ok? Então ele mostra aqui que é preciso configurar ainda, né? Porque eu não tenho nenhum borne aqui associado para esta configuração de potenciômetro eletrônico. A partir daí, né, a gente vai então agora determinar quem são essas funções aqui deste borne. Certo? A partir do parâmetro 263, né, a gente vai ter as primeiras configurações. O parâmetro 263, ele é correspondente a este primeiro terminal aqui, ok? A entrada digital 1. Neste caso, eu fiz a conexão dessa chave, né, que eu quero dizer, ou quero determinar, que é a opção de ligar, né, que pode ser uma chave seletora,
uma chave semelhante a esta, ou se for através de um CLP, alguma coisa assim, podemos utilizar um contato de um relé, enfim, tá? A forma como vocês acharem melhor. Nesse caso, eu estou usando aqui e vou determinar que essa chave vai ser a minha condição de início, né? Habilitar, dar a condição de girar. Então, eu vou configurar na opção o valor como já está aqui, vou deixar inclusive, ó. Significa gira para, ou seja, se eu acionar, ele vai mandar o motor girar, e se eu desligar, vai mandar parar. Independente aqui dos acionamentos das chaves, certo? Agora, esse primeiro botão, né, eu havia comentado, né, eu vou configurar ela para aumentar a velocidade. Então, o parâmetro do primeiro pino já está feito, o 264 refere-se à entrada digital 2, né, e está selecionado a função 8, que seria para selecionar o sentido de giro. Eu vou alterar para o número 11, que corresponde à função de acelerar o uso, né, utilizando o potenciômetro eletrônico. Ok? Agora, a entrada digital 3, que está esta botoeira, vou configurá-la para a função 12, que é para desacelerar. Ok? Desacelerar. Então, neste momento, eu já tenho a configuração básica para nós fazermos o funcionamento. Vou voltar aqui para o parâmetro 2, para ele fazer a indicação da frequência. Parâmetro 2. Ok, ele está parado, desligado. Vou fazer o acionamento da chave, né? Ó. O que aconteceu? Eu liguei aqui e mandou girar. Ele trouxe o valor de 3 Hz, que é a velocidade mínima configurada. Nós poderíamos configurar essa velocidade para 0, né? Ou seja, para ele parar por completo, né? E agora vamos testar aqui as funções. Eu vou acelerar pressionando. Ó, a gente pode perceber que ele aumentou. E como é que funciona o potenciômetro eletrônico? Eu posso dar pulsos, ok? E ele vai aumentando. Ou eu posso segurar pressionada a tecla. Certo? A mesma coisa para desacelerar. Pressionei e ele mantém reduzindo. Parei aqui, ele se manteve no valor que estava. E agora, se a gente, porventura, vir aqui, aumentei um pouquinho a frequência, eu quero que fique neste patamar. Se eu vir e desligar, mandar ele parar, ele vai parar. Simplesmente desliga, né, para a operação. No entanto, se eu religar aqui, o inversor ele memoriza o valor, né, setado na frequência pelo potenciômetro eletrônico da mesma forma como se fosse um movimento mecânico, certo? Então eu vou fazer o acionamento aqui, ó. A gente percebe que ele voltou, acelerou para a mesma rotação que estava antes, certo? Então se a gente fizer a configuração aqui, deixa eu fazer rapidinho, o parâmetro 133, que é a velocidade mínima, 133, eu vou dizer que a velocidade mínima é 0, ok? Aqui vamos verificar a velocidade máxima, está em 66, eu vou deixar aqui em 60 para ficar bem visual, ok? Então tá, vamos voltar aqui para o parâmetro para visualizarmos a frequência. Aqui. Ok. Então agora eu vou fazer o acionamento e ele vai iniciar naquela velocidade que nós havíamos deixado. Eu vou fazer a desaceleração, vou manter pressionado aqui até a velocidade mínima. Ou seja, ele parou. Praticamente como se eu tivesse feito o desligamento. Então, essa função
o potenciômetro ele vai determinar, ele vai desacelerar até a frequência mínima programada, ok? E vai acelerar até a frequência máxima programada. Então, se eu fizer, dar um pulso, ok? Vamos imaginar que aqui no lugar desse contato estivéssemos utilizando um CLP, né, ao qual vai fazer o acionamento de uma interface com relé, por exemplo, para fazer esse contato, simular como se estivéssemos pressionando, ok? Então, poderia ser determinado um tempo de acionamento, né? E aí as rampas de aceleração e desaceleração também precisariam ser configuradas para que para cada pulso o acréscimo ou o decréscimo da frequência ficasse de forma proporcional. Ok? Então, vou segurar aqui, ó, ele vai até os 60 Hz. Eu tenho aqui um motor de alta rotação, por isso ele faz bastante ruído, certo? Então eu consigo determinar aqui a frequência através de pulsos, né? Ou até mesmo de uma chave pressionada ou um relé acionado, ok? E aí, se nós fizermos agora, eu vou desacelerar até chegar à velocidade mínima, ok? E vou desligar, certo? Nesse momento a gente percebe que ele fica numa condição de espera. Independe, né? Se eu estiver pressionando para aumentar ou diminuir, ele não vai responder em nada, né? No entanto, se eu fizer o acionamento, liguei, ok, ele já traz informando a frequência setada, ou seja, está em zero porque eu deixei no mínimo. Então a memória, né, é bastante importante nesse caso, para poder trazer esse registro. Ok, pessoal? Então, configuração bastante simples, bastante usual, né? Rapidamente a gente pode chegar a essas configurações, sendo necessário fazer o ajuste apenas dos parâmetros 220, 222, né? E aí 263, 264 e 265, caso vocês utilizem uma configuração semelhante a esta aqui. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e seguimos com novos vídeos. Ok, pessoal, então agora a gente viu como é que funciona as configurações do CFW300. Ele é um procedimento bastante simples, né? Outros modelos que também possuem esse mesmo recurso também podem ser habilitados, ok? Então, se a gente tiver a necessidade de utilizar, através de um comando digital, fazer o controle, né? A gente pode usar a função do potenciômetro eletrônico, ou até mesmo usar botoeiras mesmo em um painel, um comando, ao invés da gente utilizar um potenciômetro que pode em algum momento oferecer algum desgaste, dependendo da condição ou ambiente, né, ser necessário algo um pouco mais resistente ou mais duradouro, então, ou até mesmo que simplifique a manutenção, né, porque muitas vezes para trocar um contato elétrico é mais simples do que fazer a troca de um potenciômetro, que muitas vezes exige solda dos terminais, né, e aí se a condição onde o equipamento estiver instalado oferecer alguma questão de corrosão, alguma coisa assim, pode contribuir para um desgaste prematuro do potenciômetro. Então, esta função do potenciômetro eletrônico se torna bastante vantajosa. Agora, caso tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato, a gente está à disposição para poder esclarecer aquilo que tiver ao nosso alcance. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve ali, dá o nosso joinha ali, que aí se estimula a gente poder fazer outros vídeos aí para poder trazer mais informação relevante para vocês. Muito obrigado.